MS Dia Preview, informação até você nesse programa, muito bem acompanhado com a Márcia Scherer e Ana Rita Marília, jornalista e publicitária. Aí você vai ter que descobrir durante a entrevista quem que é o quê. Do Biro de Planejamento e Comunicação, essa empresa de assessoria. Falar do trabalho que nós desenvolvemos na Prefeitura de Campo Grande, recente agora, entre 2012 e 2016. Falar do momento atual e também falar de futuro, comentar sobre comunicação, dos valores, da informação e do que está se transformando a notícia. Se eu fosse você, ficava no vídeo. Obrigado pela vida, fico honrado. Obrigado também. Olha, mais do que competentes, vocês foram um símbolo aí durante um bom tempo de trabalho em equipe, uma liga forte de duas mulheres que simbolizaram a comunicação do poder público municipal de Campo Grande e conseguiram fazer isso de uma maneira heróica. Pela maneira como souberam lidar com crises, acho que tem um case fantástico de lidar com crises, e principalmente de estruturar uma comunicação, reestruturar uma comunicação a partir de uma nova era, um novo momento que ele está ainda em construção, acontecendo, e que ele vai talvez para uma nova etapa a partir da próxima década. Vocês tinham noção, eu acho que para o público é importante a gente até passar, de quanto iria longe essa parceria de vocês, e queria saber também como que nasceu a parceria de vocês, que hoje é muito também bem validada no Biro de Planejamento, que é a empresa que vocês têm junto, que atende independente de ideologia, independente de ramificação empresarial, empresas, políticos, pessoas, com o melhor da comunicação, e essa palavra é fundamental, planejamento, quer dizer, ver o amanhã e aí antecipar o amanhã a partir disso. A gente começou, a gente não se conhecia até 2012. Eram 2012. amigas? Não, até 2012 a gente não se conhecia. Apesar de a gente ter nascido no mesmo ano, ter um monte de coisas em comum, pessoas em comum, né? Eu trabalhei com o irmão dela, mas não tinha ideia que era irmão dela. Nós nos conhecemos em 2012 na campanha do Bernal. Eu estava como redatora e ela foi como assessora de imprensa. E ali a gente conheceu, a gente se deu bem, a gente tem um grupo de música que a gente gosta, que é o Roupa Nova. Descobrimos que gostamos de Roupa Nova e a gente passava o dia inteirinho ouvindo Roupa Nova, né? E aí, assim, nos conhecemos, nos demos bem, fomos para a prefeitura juntas, né? Para a comunicação. Passamos por toda a turbulência que foi, especialmente a primeira fase do mandato, né? Absurdo, né? Aquilo ali não existe, acho que em nenhum lugar. E eu acho que aquela turbulência foi nos aproximando cada vez mais. E aí, assim, mulheres fortes, independentes. Uma visão parecida. Sim, profissionais, nós temos filhos. Então a gente foi encontrando as afinidades além da Roupa Nova, fomos encontrando as afinidades e a gente foi criando uma relação de amizade. Agora, assim, aquela campanha, 2012, era engraçado porque ela parece muito com os dias de hoje, naquilo que a gente falou do amanhã. Vem aí uma próxima década com mudanças radicais em comunicação, em valores e tudo mais. Foi o ano do marco, né? As redes sociais entram nas campanhas eleitorais neste período. Isso. Então, aí a gente tem um fenômeno de popularidade que foi o Alcides Bernal, e do outro lado uma campanha multimilionária, onde essa própria campanha, em pessoas desses arredores, que inclusive era a própria Prefeitura de Campo Grande, todos os stakeholders envolvidos naquele interesse de que o PMDB continuasse no poder, dando como certo a vitória daquele candidato. E aí vem um fenômeno de popularidade, classe C, D, um candidato com uma estrutura muito menor, né, com horário político, onde não gasta tanto, ele vai e ganha uma facilidade. Ao mesmo tempo, pesquisas apontavam que isso podia acontecer. Vocês tinham essa noção, essa confiança disso, ou também naquela época dava uma insegurança? Assim? A insegurança dava por conta do poder econômico, né? Poder econômico. Faz diferença, na política acaba fazendo diferença. Mas assim, todo mundo acreditava, né? Até porque as pesquisas mostravam que ele venceria as eleições mesmo antes de anunciar que era candidato. Então as espontâneas já apontavam ele como... Então a gente tinha esse sentimento de que poderia acontecer. Mas ao mesmo tempo que a gente tinha esse sentimento, a gente era muito pé no chão, porque a gente sabia que a nossa equipe era pequena, que a nossa estrutura era pequena, que não haviam recursos para a contratação de cabos eleitorais. Lembra, não sei se você estava junto uma vez, a gente estava na frente da produtora e começou a passar um monte de carros esperando o sinal abrir, e uma pessoa de fora, do partido, lá de fora, começou a contar quantos adesivos tinham
do Giroto e quantos adesivos tinham do Pernal. Era ridícula a diferença, assim. Então, assim, a estrutura física e financeira era muito maior. Mas a gente conhecia bem o candidato, né? Passamos a conhecer bem o candidato, a gente conhecia bem o público de Campo Grande e a gente pescou a mudança que estava acontecendo, porque a verdade é que... Vocês buscaram a tendência do mercado do momento, ao mesmo tempo que o outro podia se valer da força financeira e da velha política. Exatamente. Vocês sabiam que podiam apostar em algo Eles novo. fizeram uma campanha muito tradicional, no sentido de que daquelas campanhas antigas, assim, a TV linda, porque os programas eram bonitos, as imagens eram bonitas, Jingle caríssimo. Né? Um jingle caríssimo. Que colava mesmo. Que colava, muita estrutura. Era a velha campanha tradicional. E a gente, como não tinha recurso, a gente entrou no novo, né? Vamos para a internet, vamos para o espontâneo, vamos engajar. Foi o que acabou dando certo, né? A gente trabalhar o diferencial e já com um olhinho no futuro, né? Eu lembro que após a campanha o pessoal veio perguntar sobre redes sociais. E aí a gente até explicou, nós não investimos em redes sociais, nós trouxemos as redes sociais para dentro da campanha, que é um diferencial, né? Que acabou fazendo a diferença. Mas aí vem o trabalho no setor público e num ambiente político absurdamente adverso, incomum, agressivo e que inclusive espantou o público, dadas as circunstâncias que era o relacionamento da Câmara com a Prefeitura, algumas situações absolutamente, não sei nem que palavras, indescritíveis, né, de palavras de tribuna e tudo mais. E aí você tem que traduzir aquilo para o público, às vezes fazer até uma nota sobre aquela situação e ainda falar de governo, falar de desenvolvimento, falar de realizações que ainda estavam acontecendo. Para vocês, foi uma surpresa muito grande aquele primeiro cenário? Tudo isso sem recurso. Sem recurso. Porque nem uma licitação de de publicidade tinha naquela ocasião. Você acaba trabalhando com a licitação de publicidade, você compensa colocando um anúncio de uma obra, mas a gente não tinha, porque o contrato encerrou e o Nelson cancelou a licitação. Ou seja, era para dificultar, mas ao mesmo tempo dificultou de uma maneira absurda. Teve algum momento, tanto na primeira etapa, antes da saída dele para a cassação, ou na volta, que houve por parte de vocês um esgotamento, ou de vocês, ou de alguém da equipe, um esgotamento mental, físico, que entrou numa roda viva assim, absurda? Porque as jornadas eram muito longas. A gente começava assim, 6 horas da manhã tinha gente no celular perguntando de agenda, 11 horas da noite tinha TV perguntando por que aconteceu não sei o quê. A gente não tinha almoço, foi muito estressante. Assim. Foi um aprendizado muito grande, né? A gente tem como saldo positivo a nossa amizade, a nossa empresa, isso é inegável. Foi dentro, que momento vocês pensaram em fazer? Na cassação. Na cassação a gente saiu. Então foi muito antes da derrota em 2016. Antes da cassação, a gente teve a ideia. Mas a gente começou a conversar já sobre isso, né? A cassação foi um luto, foi uma dor muito forte. Foi um pesar mesmo. Mas deu para se acreditar até a última hora que isso não podia acontecer. Né? Deu, até porque a gente teve a primeira sessão em dezembro, onde foi revertido tudo, e aí em março acontece tudo de novo. Então foi curto o tempo de dezembro a março para reviver o que a gente tinha vivido em dezembro. Até porque dezembro, quando a gente fala dezembro, a gente está falando de 23 de dezembro recebendo a notificação, para no dia 26 ser a sessão de cassação. Que durou horas, eu acho. Nossa, madrugada dentro. E acabou culminando com a justiça cancelando essa... Mas a gente aprendeu bastante. Agora sim, depois disso vem um baita do case, quer dizer, é uma vitória pessoal para vocês, claro, depois o Bernal acabou não se reelegendo, por um detalhe, poucos votos e tal, talvez se fosse para o segundo turno era um candidato que poderia ter ganho, ser reeleito, tinha serviço prestado, não teve mais, porque até quando ele veio aqui, ou outras ocasiões eu falei, ele nunca teve um mandato, ele nunca teve mais de 1 ano e 8 meses no mandato, tanto na primeira passagem, não cortaram no meio. Mas assim, vocês também corriam aquele risco que o mercado coloca de ficarem com a marca, assim, o código de barra. Essas daí são assessoras do Bernal. E vocês eram assessoras do mercado, você veio em outros lugares também, trabalhou.
Ali foi uma oportunidade de mostrar o serviço de uma outra maneira, numa esfera importante. Você sabe uma coisa que faz diferença? Assim, a gente não ficou com rótulo, a gente ficou com um letreiro na testa. Falando, No começo, principalmente. Mas o que a gente fez? A gente nunca escondeu isso. Então, no nosso portfólio, você não pode anular um case. no nosso portfólio, tá lá. Você não gosta do Bernal, não gosta dele, tudo bem. Mas você tem que admitir que o nosso trabalho, nas condições que nós fizemos, foi muito bem feito. Então a gente sempre trabalhou isso, essa nossa imagem. Isso vale até para outras empresas, vocês colocam. Sim. Nós temos clientes que politicamente eram oposição ao Bernal, mas que nos contrataram porque nós fomos assessores. Nós temos essa história, justamente porque se a gente conseguiu dar conta daquela prefeitura... E se você pegar esse case especificamente da Prefeitura de Campo Grande, nesse período em que nós tivemos à frente da superintendência, você vai ver que, sem falsa modéstia, mas de gerenciamento de crise a gente entende. Sim, né? Então a gente já tinha um conhecimento técnico e ele pode ser aplicado no nosso dia a dia. Porque não era assim, eventualmente, uma crise, era diariamente. A gente brincava, né? Não começa a frase, não termina, tá? Que a gente já está nesse ponto. A gente brincava, tipo, vamos ver no correio o que vai sair hoje, vamos ver no site o que vai sair hoje, porque todos os dias tinha uma notícia ruim. Sim. Então, assim. Era um revezamento. Era bem tenso. Nem sempre era revezamento, às vezes era uma união. Parque frontal. Era bem intenso. Então a gente acabou aprendendo a lidar com a pressão, porque era muita pressão. A gente acabou aprendendo a lidar com mas ao mesmo tempo ele que era o centro da pressão, tinha uma confiança muito grande em vocês, um carinho de certa forma até. Na época a gente acabou criando uma boa relação com ele, de confiança, e cria a crise ela cria um elo forte. Sem falsa modéstia, a gente é boa no que faz. Então, quando você tem alguém que é bom no que faz e que está do teu lado, né, você tem que E essa confiança, ela precisa existir. Não tem como você assessorar alguém que não confie em você. Exatamente. Que te esconda informação, ou que te deixe de fora, né? Você tem que ter. E isso a gente a gente aprendeu a mostrar para o cliente isso. Ó, nem tudo que você quer, nem tudo que você quiser pra gente vai ser divulgado, a gente sabe disso, mas isso precisa falar pra gente. Sim. Eu preciso saber de você o que você... Para poder ter velocidade. Quase como um advogado, né? Você precisa saber a verdade. Agora, um outro ponto interessante é que depois, pós essa era, vocês intensificam o trabalho da empresa de vocês e aí pessoas próximas, pessoas do jornalismo ou até o público em geral passam a ver vocês sem a capa, né? Como empresárias, como alguém do ramo da comunicação, inclusive mais livres, expostas para poder falar aquilo que pensam, de opinião própria e até discordarem. Você pensa às vezes de um jeito, ela pensa de outro, não vai precisar de um pensamento uniforme. E também com muita coragem para colocar, de certa forma, alguns temas que precisam ser colocados em discussão, como a situação, às vezes, da mulher no mercado de trabalho, a política, que é uma política hoje em dia que ela está muito polarizada, às vezes até beirando o radicalismo e tal, tudo. Como fazer isso sem também perder a capacidade de isenção que às vezes é colocada ou de neutralidade que é esperado no caso de um assessor? Então, assim, ter esse engajamento da rede social, que é uma responsabilidade, o jornalista tem que ter uma indignação, uma responsabilidade. Não é fácil, viu? Porque você gosta de escrever, né? Você também, quando pode... confesso que algumas vezes depois a gente acaba segurando algumas coisas, porque assim, politicamente, hoje nós não temos nenhum político, nós não estamos assessorando político, nós encerramos o contrato no ano passado com o Bernal e demos um tempo, estamos estruturando também a empresa em outras áreas, né? Como que eu vou... Hoje nós temos um presidente que eu, pessoalmente, eu não apoio nenhum tipo de política dele, especialmente política de costumes, que ele gosta muito, eu sou muito contra. Mas eu tenho clientes que adoram ele. Como que eu vou bater num presidente se eu tenho um cliente ali? Isso é muito complicado. Então, o que a gente tem que tentar? Então, é um presidente que, às vezes, convida muita gente a discordar dele, né? Pede algumas coisas. Testa, às 10 horas da manhã de cada dia, a gente deve flertar com. Mas o que a gente tenta fazer ao máximo? É racionalizar a situação e profissionalizar as situações. Quando eu falo de mercado de trabalho, da comunicação,
prós e contras. Quando eu falo, eu fiz agora mesmo, postei um vídeo essa semana sobre uma análise desse discurso do presidente na ONU. Porque assim, eu não posso atacar por atacar. Dizer assim, eu não gosto do presidente, o presidente é isso, você pode aquilo, assim. Fazer e não faz sentido mais pra gente, enquanto profissional, lidar com esses temas dessa forma. Até porque a gente vê isso todo dia, né? Ataque por ataque, ataque por ataque, ataque por ataque. Não. Enquanto profissional de comunicação, a gente tem que justamente ser essa diferença. E a diferença é o quê? Fazer análise técnica, né? Argumentos consistentes, com embasamento, seja teórico, empírico, que seja, mas que haja embasamento. Eu não posso simplesmente dizer que está errado por achar que é errado. Não gosto dele, está errado. Né? A gente realmente não concorda. Isso é igual a Márcia fala. Eu pessoalmente não gosto, não sou uma eleitora dele, mas aí assim, eu não vou criticar quem votou nele. Eu estou criticando o posicionamento de que hoje ele é um presidente do Brasil. Se eu votei ou não, ou deixei de votar, ou votei no candidato a X, Y, isso é o que menos interessa. Interessa que é necessário governar para todos, é necessário proteger o país e não pode simplesmente sair falando coisas aleatórias. Agora, sim, foi nítido, é histórico, que esse discurso mais acalorado, essa disputa baseada em valores, favoreceu alguém, no caso ele, a ter vencido uma eleição num cenário absolutamente peculiar. Talvez se o cenário fosse um pouquinho diferente, não teria dado o Bolsonaro. Foi tudo combinado para que acontecesse a facada, o enfraquecimento do Haddad, a própria prisão do Lula e tudo mais. Vocês duas, vocês conseguem ver o Brasil migrando para um discurso mais próximo ao centro, que analise debates, que analise perspectiva do país, que racionalize dentro das condições possíveis o enfrentamento de problemas como a miséria, questão social, até avanços para a infraestrutura. Porque avanço da infraestrutura não tem que ser uma coisa megalomaníaca para favorecer empresário, então tem que ser uma coisa que melhore a qualidade de vida das pessoas. Né? É um exemplo, sem querer cutucar ninguém e tal, mas eu acho que a entrevista também ajuda nisso. Para 14 mesmo. A gente vive agora o desafio para ser entregue, mas saber qual que é o efeito social daquilo ali. Vai ter efeito social, vai ter recuperação de empregos, vai ter uma geração maior de emprego, ou vai ser uma obra que, no caso, Campo Grande vai ter... Durante o calçadão da Barão, né? Isso. Então, durante o período do governo que fizeram parte, aquilo ficou arquivado, porque outras partes, pautas prioritárias, ficaram em análise. E a gente ainda brinca que se fosse na época que a gente estava no futuro, a primeira reclamação teria parado a obra, né? Sim. Olha, a gente hoje o Brasil e o mundo em geral está muito pautado o pessoal fala, a pauta de costumes, né? O que você veste, o que você pensa, julgamentos, né? Quem você namora, como seu filho age. A gente está muito no julgamento. E é aquela coisa, né? Eu fui para a internet, eu sou juiz. Estou lá para julgar. E eu não vejo... Minhas sentenças são as que valem, né? Eu não vejo tão cedo uma mudança muito radical dessa situação. É óbvio que essa situação... A internet ela tende a ficar mais internet, isso que é o problema. É óbvio que essa situação vai chegar num ponto em que as pessoas vão ter que falar, puxa, né? Paramos. A impressão que a gente tem é que muita gente tinha incubado dentro de si alguns pensamentos preconceituosos ou radicais demais e se seguravam por conta do politicamente correto. A partir do momento que chega um presidente e fala assim, não tem mais nada de politicamente correto, as pessoas sentem a liberdade de falar. Só que vai chegar num ponto, é uma corda que está sendo puxada. Vai chegar num ponto que isso vai romper. Na esfera ambiental, ano passado, desculpa que isso era conversa ambientalista, né, bem assim, que isso, aquilo, o aumento das queimadas foi enorme, exorbitante nesse ano. E eu acho que prova da questão do recurso, a fiscalização talvez foi afrouxada. E também das pessoas dizerem, agora eu posso fazer. Sim. Agora eu posso pôr fogo. Essa denúncia de que um grupo se reuniu para pôr fogo, para dar apoio,
para ver o tamanho da irracionalidade E do outra coisa, Brasil. nunca tanto policial, os policiais mataram tanta gente no Brasil, outra estatística também nesse ano. Isso significa fim da impunidade, significa fim da criminalidade, ou significa uma sociedade mais violenta? Então, são coisas presta que... atenção. A gente vê notícia de inocentes sendo mortos pelos policiais e policiais sendo mortos ou suicidando todos os dias. Você não vê notícia de quadrilha desmantelando, bandido morto. Ou seja, tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada não está certa. Discutir ética é uma coisa que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. Porque eu não posso ter ética profissional se eu não tenho a ética dentro da minha casa, a ética no trânsito. Isso tem que estar tácito em mim. Não pode ser simplesmente um discurso aleatório que eu uso para me defender de alguma coisa. A ética, ela tem que fazer parte do meu cotidiano. E é parte de mim. Eu, Ana Rita, eu pessoa ética. Não tem como você falar assim, olha, a minha ética profissional vai começar agora porque eu entrei no escritório. Não. Que é a grande diferença da ética e moral, né? Que é uma coisa que precisa ser discutida. Que entra naquilo que você falou no começo, da família. Aí, talvez a pauta seja realmente a família e a própria educação, e aí, como chance da gente trabalhar quando uma a gente fala família, que fique bem claro, nós não estamos dizendo que é pai, mãe e filhos. É um núcleo afetivo. Um núcleo afetivo. Seja ele homossexual, seja ele formado por mãe, vô e filho, vó, sobrinhos, não interessa. É essa família que tem que voltar para si e buscar essa reflexão. A criança ela tem que ter esse subsídio e ela vai olhar no exemplo que ela tem em casa. Até porque, fora isso, se isso não acontece, você tem outros tipos de violência, você tem a violência dentro de casa e problemas sociais gravíssimos que tendem a ficar mais graves nessa revolução tecnológica que e a nossa forte tendência a condenar a vítima, né? Sim. A gente diariamente vê, seja no noticiário ou mesmo num diálogo num barzinho, as pessoas condenando as vítimas, principalmente quando a vítima é uma mulher. Mas a gente não está se tornando, vocês podem falar de camarote isso, né? A gente foi lá no começo da nossa conversa para 2012, 2013, nós estamos agora em 2019, e de lá para cá dá para se entender que mudou muito as coisas, tende a mudar mais. Isso interfere na política, interfere na economia e tudo mais. Nós somos uma sociedade mais reativa? Você acha? Eu não sei se é reativa. A gente está no período de transição, né, Danilo? E falando de comunicação, porque a comunicação tem muita que ela vai fazer a leitura. Relevância nesse período. A gente está que é o primeiro poder. Opa, o quarto. Às vezes a gente está num momento de transição. Eu não sei se já dá para a gente analisar o que é a nossa sociedade ainda. A gente não dá para saber. E a comunicação, ao mesmo tempo que a gente tem toda essa importância, a gente está tão superficial, a gente está tão vazio, né? A gente está até esses dias falando num assunto grave que a gente ficou sabendo aqui, que merecia uma grande reportagem, mas você não consegue mais olhar. O gênero de reportagem não existe mais. A gente não conseguiu olhar e pensar, não, esse veículo vai fazer, porque a gente sabe que o jornalista tem que fazer 30 pautas por dia, botar 30 notas, 30 matérias se o profissional trabalha hoje mês numa mesma matéria, de repente está sendo visto como um folgado. Exatamente, como alguém que não produz, né? E aí é quase que uma fábrica, né? Uma fábrica de notícias, né? Então a pastelaria de antigamente. Então você não dá para saber ainda aonde nós vamos chegar. Eu acho que a gente ainda está numa transição. Isso pode nos levar para um futuro de repente melhor, pode sim, não descarto, mas pode nos levar para uma coisa muito ruim, porque essa superficialidade faz com que você não enxergue no outro ser humano. Isso acho que é a maior derrota. Exatamente, eu não enxergo naquela pessoa uma pessoa, eu enxergo num petista, num bolsonarista, num qualquerista, menos uma pessoa. E são rótulos que muitas vezes a gente recebe sem mesmo ser. Apenas por você discordar do posicionamento daquela pessoa ou por você compartilhar uma outra ideia. E essa linha do faço o que eu quero também é muito complicado, porque isso precariza as coisas
nível que a gente não sabe as consequências. Tem como medir consequências, que é o que Casa que ela justamente falou. Não dá para saber o amanhã. Exatamente, a gente não A gente tem como essa... fazer algo para talvez evitar o amanhã. a gente não tem essa noção exata do que vai acontecer, aonde nós vamos chegar. A gente pode chegar num futuro Melhor. de zumbi também, tá? Vão virar todo mundo zumbi, porque corre sim esse risco. A Márcia adora. É que eu adoro zumbi, tá? Antigamente eu via esse tipo de filme, eu achava meio impossível. Hoje em dia eu já então... Quando eu vejo ali, não na 14, né, nos arredores da 14, aquele pessoal, os 6, 7 mil aí que tem rodando em Eles Mediga, em Campo eles Grande, são o quê? são Walking Dead aqui de São. Campo Grande. Quando você era criança, que você ouvia falar que a partir do ano 2000 a gente usar aquelas roupas De metal lá, qualquer, parecendo Mas já tem roupa conectada à internet, a roupa vem com QR Code, né? Eita. Você ia pensar no QR Code, o que era isso, né? QR Code. Hoje na televisão, né? Tudo para. Obrigado. Parabéns aí. Obrigada a você. Que Obrigada. continue nessa trajetória de sucesso linda e principalmente sendo um exemplo para todos nós. Tá ótimo, obrigada. Valeu. MS Dia Preview, informação até você. Põe o nosso trabalho no www.msdia.com.br ou nas redes sociais, tem o Instagram, Facebook, é só buscar lá MS Dia. Até a próxima.